amigo concurseiro e estudante da nossa língua materna. Eu sou o professor Albert Glésia. Eu sou formado em letras e possuo também pós-graduação na área de língua portuguesa. Aqui no Ponto dos Concursos, eu leciono aulas de gramática, compreensão e interpretação de texto e também de redação oficial. Eu já estou trabalhando especificamente na área de concursos públicos há 11 anos. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o meu curso regular de língua portuguesa de teoria e exercícios. Trata-se de um curso bem abrangente e nele nós estudaremos os principais tópicos da matéria que frequentemente aparecem nos editais das mais diferentes bancas examinadoras. Neste curso regular, nós estudaremos os seguintes tópicos: fonética, ortografia, falaremos sobre acentuação gráfica, veremos a estrutura e a formação de palavras, falaremos também sobre os pronomes, as suas classificações, emprego e a sintaxe de colocação também. Abordaremos os verbos, os advérbios, falaremos sobre as preposições e conjunções, ou seja, as principais classes gramaticais. Abordaremos ainda os termos da oração, as funções do ser e do que, as orações coordenadas, subordinadas. Abordaremos o emprego dos sinais de pontuação, trataremos da regência nominal, da regência verbal, falaremos também sobre crase, concordância, noções de semântica e também falaremos ainda sobre figuras e vícios de linguagem e ainda sobre compreensão e interpretação de texto, tipos de discurso e, finalmente, tipologia textual. A parte teórica será reforçada por meio de resolução de questões de provas anteriores. Cabe ressaltar que essas questões não são específicas de uma banca examinadora. Por que isso? Porque este é um curso regular, é um curso abrangente, ok? Então, os exercícios abordarão questões elaboradas por diversas bancas de concurso público, ok? Para você ter uma noção do que estudará comigo neste curso regular, eu quero dar a você umas explicações iniciais sobre crase. Um tema muito importante porque aparece em toda a prova de concurso público, quer seja de nível superior, quer seja de nível médio. Portanto, crase é um dos temas mais importantes de toda a matéria. Vamos para o quadro. Bem, temos aqui então a exposição teórica sobre o que é crase. Crase não é aquele sinal gráfico, ok? Muita gente confunde. Aquele sinal gráfico que você observa em cima do A, inclinado para a esquerda, tem um nome específico, é sinal grave, ok? Sinal grave que indica a ocorrência de crase. Portanto, crase é o quê? É um fenômeno linguístico, ok? Crase é a fusão da preposição a, ok? Então, de um lado, eu tenho que ter o quê? Ó? A preposição, tá certo? Essa preposição, ela se funde, em primeiro lugar, com um artigo feminino. Olha só, quando eu admito a fusão da preposição a com um artigo feminino, eu já entendo o seguinte: não existe crase diante de palavra masculina. Por quê? Porque o artigo que acompanha o substantivo masculino é o artigo o, ok? E crase é o quê? A mais A, não é A mais O, ok? Então, olha só, vou à praia. Quem vai? Vai a. O A é pedido pela regência do verbo. O substantivo praia admite, ok, o emprego do artigo. Então, olha só, essa fusão aqui me dá o quê? O A com acento grave indicativo de crase. Bem, o outro A pode ser também um pronome demonstrativo. Cuidado aqui, por quê?
Normalmente nós entendemos o a apenas como um artigo, mas o a ele é pronome demonstrativo quando pode ser substituído por aquela, ok? Então olha só, dirigiu-se a que estava ali. Quem se dirige a. Então eu tenho a preposição exigida pela regência do verbo, ok? Agora, olha só, eu poderia dizer o seguinte, ó, dirigiu-se a aquela que estava ali. Entretanto, no lugar do pronome demonstrativo aquela, eu posso colocar o pronome demonstrativo a. Bem, a preposição com a pronome demonstrativo me dá o quê? O a com acento grave e indicativo de crase. Terceira ocorrência da crase. Preposição a de um lado e do outro lado, olha só, o pronome demonstrativo aquele ou aqueles no plural, aquela ou aquelas no plural e aquilo. Interessante é que agora o pronome aquilo e o pronome aquele expressam uma noção de quê? De gênero masculino. Entretanto, o que você tem que observar agora é a letra inicial desses pronomes demonstrativos, ok? Então, olha só, quem se refere a. Está aqui a preposição exigida pela regência do verbo. E do outro lado, você tem o quê? O pronome demonstrativo aquele. Bem, a fusão da preposição com o a inicial do pronome me dá o quê? O aquele com acento grave indicativo de crase. Só um detalhe que você tem que entender, olha só. Preposição a mais pronome demonstrativo a, vou colocar aqui, ó, pronome demonstrativo. Isso aqui é o mesmo que a com acento grave indicativo de crase. Agora, a preposição mais qualquer um desses pronomes vai me dar aquele, olha só, ou aquela, observe a forma, ou então aquilo. Agora, a preposição, ela desaparece, tá certo? E você tem aqui o quê? O pronome demonstrativo que absorve a preposição. E você indica essa fusão por meio do acento grave indicativo de crase. Agora, eu vou explicar para você dois casos em que a crase é proibida. O emprego do acento grave indicativo de crase é proibido. A crase não ocorre. Observe só. Vamos lá. Primeiro caso, então, é antes de nomes masculinos. Bem, antes de nomes masculinos, a crase não existe por quê? Porque crase é a mais a. O substantivo masculino não admite artigo feminino, obviamente, ok? Então, de olho no próximo exemplo. Olha só. Comprou a prazo. Prazo, você sabe, é um substantivo do gênero masculino, ok? Esse a que aparece aqui, por favor, não é artigo. Esse a é uma preposição. Letra B, dei aquela calça ao homem. Olha só, homem também é um substantivo do gênero masculino. Agora, o que eu tenho aqui, ó? Agora eu tenho a preposição mais o artigo. Entretanto, é a mais o. E você sabe que crase é o quê? A mais a. Ok? Então a crase não ocorre diante de palavra de gênero masculino. Na sequência, agora nós vamos ver também que a crase é proibida antes de verbo. Por que isso? O verbo não admite artigo. Se o artigo aparece antes do verbo, o verbo deixa de ser verbo para se tornar um substantivo. É um caso de derivação imprópria, ok? Então o a que aparece antes do verbo é simplesmente uma preposição. Observe o exemplo. Começou a chover. Olha aqui, ó. Esse a é o quê? Somente preposição, ok? Na sequência, eu passo a mostrar para você agora dois casos facultativos. O primeiro deles, antes de nome próprio, feminino. Presta bem atenção no exemplo. Refiro-me a Joana. Olha só,
Se eu coloco apenas o a, eu estou indicando que ali existe somente a preposição que é exigida pela regência do verbo. Quem se refere a algo, se refere a alguém, ok? Se eu uso o a com acento grave indicativo de crase, eu indico o quê? Que, além da preposição, existe também o artigo feminino a. E você sabe que a mais a gera a com acento grave indicativo de crase. Cuidado! Se o nome feminino representa uma personagem histórica, uma mulher ilustre, aí o caso é proibido, exatamente como eu escrevi aqui no quadro, ok? Então, ó, você tem que tomar muito cuidado. Refiro-me a Joana d'Arc. Joana d'Arc é uma personagem histórica, é uma pessoa ilustre. Então, a crase diante de nome feminino de personagem histórica é proibida. Vamos para mais um exemplo. Antes de pronome possessivo feminino adjetivo. Olha só. Cuidado, eu disse pronome feminino adjetivo. Albert, o que é um pronome feminino adjetivo? De olho no exemplo que você vai entender isso fácil. Olha só. Meu trabalho. Olha só, trabalho é substantivo, correto? Meu é um pronome possessivo adjetivo. Bem, olhando para o exemplo, você consegue entender o seguinte: pronome adjetivo aparece sempre ao lado do substantivo. Veja um outro caso. Dedico a minha irmã. Olha só, minha irmã. Irmã é o substantivo. Minha, ao lado do substantivo, é pronome possessivo? Sim, esse é o nome dele. Agora, ele tem um sobrenome, que é pronome possessivo adjetivo. Por quê? Porque está ao lado do substantivo. Então, se eu coloco só o a, eu tenho o quê? Somente preposição. Se eu coloco o a com acento grave indicativo de crase, além da preposição, eu tenho também o quê? O artigo. Mas são casos facultativos, ok? Eu vou agora resolver para você duas questões de provas anteriores, uma de nível médio e outra de nível superior. Observe. Primeira questão, vamos direto para o enunciado. A crase que ocorre no segmento dedicação à pátria consiste no fenômeno gramatical de se fundir, olha aqui a regra, se fundir o quê? A preposição a requerida por dedicação, dedicação é um nome, ok? Nós não podemos estudar crase sem estudar regência nominal e verbal, assunto que nós veremos no decorrer do nosso curso regular, ok? Então, olha só, de se fundir a preposição requerida por dedicação ao artigo a, que acompanha o nome pátria. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, dedicação a quê? Dedicação a quem? A pátria. Pátria, olha só, a linha 2, pátria é um nome feminino que admite o artigo feminino. A mais a me dá o quê? A com acento grave indicativo de crase. Então, esse item é um item certo, o examinador tem razão. Vamos agora para a segunda questão. Observe que agora a questão é de nível superior. Olha só, analista de comércio exterior, do MDIC, ESAF. O que está dizendo aqui? Ó? O texto abaixo foi transcrito com adaptações. Assinale a opção que manteve o emprego correto do sinal indicativo de crase. Bem, país, olha só, todo, o, palavras que transmitem a ideia do gênero masculino. Está errado. Crase não ocorre diante de palavra masculina. Para a crase é a preposição a mais a. Então o item 2 também está errado. Isso vai se repetir no item 3, em que a preposição para é subentendida. Isso vai se repetir também no item 5, ok? Em que aparece claramente a preposição a. O que sobrou para a gente? O item 4. Observe, ele cobrou dos parlamentares, como de costume, o quê? Atenção urgente a quê? As questões. Então eu tenho a preposição mais
o artigo. E isso aqui é o quê? A mais A ou A mais AS me dá o A com acento grave indicativo de crase. Qual é o gabarito da questão número 2? Letra D, questão número 4. Bem, então está aí, ok? A explicação inicial sobre o assunto crase. Eu espero que você tenha gostado, tá certo? E eu conto com a sua participação nesse curso regular. Um grande abraço, fique com Deus e até lá!